Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Que bom que nós estamos aqui para mais uma pré-aula da nossa escola bíblica. Que bom que Cristo tem nos concedido mais esta oportunidade. Eu sou o professor Márcio, membro da Assembleia de Deus em Parauapebas, no Pará, e nós publicamos neste canal uma série de estudos bíblicos da classe de adultos e também da de juvenis para a edificação do povo de Deus. Portanto, quero fazer um convite todo especial para você que ainda não é inscrito. Se inscreva, curta os nossos vídeos, compartilhe, deixe também seus comentários, porque você fazendo isto, o YouTube vai entender que o conteúdo ele é relevante e vai mostrar para mais pessoas, e mais pessoas terão a oportunidade de estudar conosco a palavra de Deus. Nesta oportunidade, nós publicaremos aqui a lição número 5 da classe de adultos, a qual vai tratar do tema o reinado de Acasias. Quem foi Acasias? O que ele fez de benefício para a nação de Israel? Será que ele traz, dentro da vida e do reinado do rei Acasias, traz algum ensinamento para os nossos dias? Nós estudaremos melhor com relação a este rei que reinou dentro do reinado de Israel. Nós vimos nas lições passadas que o reino foi dividido após a morte de Salomão, e dentro desse reino dividido, foi dividido entre reino do sul e reino do norte. E aí então, depois dessa divisão, foi reis diferentes, tanto no reino do sul quanto no reino do norte. E Acasias, ele reinou dentro do reino do norte, pois ele era filho de Acabe mais Jezabel. O texto áureo dessa lição vai dizer o seguinte: tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo, pois tu, ó justo, Deus provas o coração e a mente. Salmos capítulo 7, versículo 9. A verdade prática vai dizer o seguinte: a coragem de Elias é exemplo e incentivo para os que são chamados a pregar e a exortar segundo a palavra de Deus, independentemente de raça, de classe, raça ou credo. Nós vamos ver nessa lição que o exemplo que Elias deu combatendo, este rei, que eu já adianto para os irmãos, que foi um rei perverso, Elias, ele traz para nós, neste episódio, um exemplo de um homem de Deus que anunciou aquilo que Deus mandou ele falar, diferentemente dos nossos tempos, dos tempos atuais, a qual os profetas que existem nesses tempos, às vezes querem elogiar, querem massagear o ego da sua plateia ou dos irmãos que estão ouvindo. E Elias, o exemplo de Elias, nós vamos ver que ele foi perseguido, ele foi procurado, ele foi ameaçado de morte, mas Deus confiava porque sabia que o seu coração era íntegro e ele iria anunciar a palavra do Senhor conforme o Senhor tinha mandado a ele anunciar. Leitura bíblica em classe está em 2 Reis, capítulo 1, versículo 1 ao 8, capítulo 13 e o versículo 17. Nós não vamos ler aqui a leitura bíblica em classe para nós ganharmos tempo aqui na nossa lição. Os objetivos específicos primeiro, descrever a idolatria e a infidelidade de Acasias. 2. Assinalar a coragem de Elias. E, por fim, identificar as consequências dos atos de Acasias. A introdução da nossa lição vai dizer: o reinado de Acasias foi fortemente marcado pela idolatria, assim como o de seus antepassados. Após uma queda da sacada do palácio real e, consequentemente, ferimento, Acasias cometeu um ato de infidelidade com Deus ao consultar Baal-zebub sobre o seu destino. Olha só, a exemplo dos seus pais, Acasias procurou um Deus
de Ciclon, de Ecrom, melhor dizendo. Este Deus era um Deus que ele acreditava que era um Deus que curava, que é um Deus que profetizava, que anunciava o que iria acontecer no futuro. Ele, através dos ensinamentos do seu pai, Acabe e Jezabel, ele cresceu, ele viu este exemplo dentro do seu lar e ele também se torna um idólatra por causa do exemplo do seu pai. E nós vemos aqui que Jezabel e Acabe foi dois personagens que trouxeram um grande prejuízo para a nação de Israel no Reino do Norte por causa da sua idolatria e por causa da influência que eles fizeram, que eles tiveram para com o povo e também para os seus filhos, né? Acasias seguiu este exemplo e ele caiu de uma sacada, ele caiu da sacada real, ele teve um ferimento a qual a Bíblia não nos esclarece qual é este ferimento, mas ele, com medo da morte, ele não vai atrás do verdadeiro Deus, ele não procura o Deus verdadeiro, o Deus de Israel, aquele que pode salvar, curar, libertar, pode dar vida eterna. Ele não faz isso. Por isto, meus queridos irmãos, ele tem a péssima ideia de procurar Baal-zebub, que era uma divindade de Ecrom, aonde esta divindade era adorada por este povo pagão, e ele também manda mensageiros para consultar esta divindade. As consequências desse erro é gravíssimo. Nós vamos ver que o profeta Elias anuncia em 2 Reis, capítulo 1, 16, a sua sentença de morte. Ele irá agora morrer por causa deste ato de não buscar o verdadeiro Deus de Israel. Primeiro ponto da nossa lição vai dizer: um reinado marcado pela idolatria. O Deus de Acasias. Acasias era filho de Acabe e Jezabel e foi sucessor de seu pai no trono de Israel. Acasias venerava o deus Baal-zebub de Ecrom, uma das 5 cidades dos filisteus a sudoeste de Canaã. Nós vemos que na nossa introdução que Acasias, ele não teve a mesma sorte de liderar ou de dar o exemplo contrário a qual seu pai teve, que foi usar, né, a idolatria como a sua fonte de fé e a sua fonte de aprendizado. Acasias, ele seguindo aqui a ordem, coloquei aqui a imagem para os irmãos, seguindo aqui a ordem do reino de Judá e o reino de Israel, nós vamos ver aqui que Acasias, ele reinou simplesmente após a morte de Acabe, ele reinou apenas 2 anos. 2 anos de reinado, nós vamos ver aqui na cronologia, né, desta imagem que eu estou colocando. Os irmãos vão ver aqui reino do sul de um lado, reino de Judá de um lado, e reino de Israel ou reino do norte do outro. E aqui a ordem dos reis que reinaram no reino de Israel: Jeroboão, Nadab, Bazá, Elá, Sinri, Onge, Acabe, e depois veio Acasias. O reinado de Acasias, meus queridos irmãos, foi apenas 2 anos. Por quê? Porque teve essa intervenção divina, por causa que Deus, pela sua presciência, enxergou e viu que ele seria um idólatra igual ao seu pai. E após este acidente, Elias, ele é usado por Deus para anunciar que ele então não viveria, né, após esse acidente, não levantaria da cama após esse acidente. Então ele reina apenas 2 anos dentro do reino de Israel. Eu coloquei essa imagenzinha aqui só para ficar mais claro aonde nós estamos aqui estudando. Tá bom, meus queridos?
Segundo subtópico vai dizer, Acasias segue os passos de seus pais. O reinado de Acasias foi um dos mais difíceis para Israel. Ele é mencionado na Bíblia como rei que fez o que era mal aos olhos do Senhor e imitou Acabe e Jezabel. No seu reinado, reino curto, reinou apenas 2 anos e conseguiu superar a maldade dos seus antecessores. Ele superou por quê? Porque a mesma prática de idolatria, a mesma prática de buscar deuses pagãos foi também feito por Acabe, né, por Jezabel, e ele seguiu esses exemplos, não quis, mesmo sabendo que Israel tinha um Deus, né, profetizado e proferido pelo profeta Elias, mesmo sabendo que existia um Deus, criador de todas as coisas, ele não atentou para este Deus e procurou caminhar e seguir os caminhos do seu pai. Ele era um rei ímpio. A idolatria, meus irmãos, faz com que nós nos afastemos de Deus, porque o nosso Deus, ele não divide a sua glória com ninguém. E aqui eu quero trazer um exemplo, né, que nós devemos ter como pais, né, de família, como pai de família, que os nossos filhos estão nos observando a todo tempo, as nossas atitudes, aquilo que nós fazemos, e com certeza isto será um referencial para que eles possam seguir o seu caminho no futuro. Acasias, infelizmente, ele nasceu dentro de um reino que era totalmente corrompido pela idolatria. E ele aprendeu dentro do reinado, dentro do reino, a ser idólatra, mas o coração dele não se aquebrantou para se voltar ao Deus de Israel, e com isso ele teve sérias consequências, e a consequência disso, como nós vimos aqui, foi a morte. Agora, na nossa introdução, nós vimos que a palavra do Senhor foi decretada para que ele pudesse, então, morrer. Ponto 2, Elias desafia a adoração a Baal. A corajosa intervenção de Elias, o rei Acabe enviou seus emissários, né, para consultar o falso deus Baal-Zebub. Mas o anjo do Senhor ordenou ao profeta Elias que se encontrasse com eles em Samaria e os exortasse com uma dura palavra. Porventura, olha só o que Elias falou em 2 Reis, capítulo 1, versículo 3. Porventura, não há Deus em Israel para irdes consultar Baal-Zebub, deus de Ecrom? O que Elias estava dizendo? Por que Acasias, você não se voltou para o Deus de Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, né? O Deus que pode todas as coisas, né? O Deus de Isaac, aquele que pode todas as coisas, né? Em outras palavras, não há porventura Deus em Israel, o Deus que já se manifestou várias vezes a Israel, né? O profeta Elias estava dizendo, olha só, o Deus que livrou vocês da escravidão, o Deus que trouxe vocês à terra prometida, o Deus que conduziu vocês no deserto através da coluna de fogo e da nuvem que o conduzia para o caminho, o Deus que livrou vocês das mãos dos egípcios, de Faraó, o Deus que alimentou vocês, né, durante 40 anos no deserto com o maná que caiu do céu, o Deus que deu vestes para vocês, o Deus que cuidou, deu água potável para vocês no deserto, o Deus que não deixou de cuidar de vocês. Por que, Acabe, você não adora o Deus, o verdadeiro Deus de Israel, com todas essas manifestações? E com certeza, meus queridos irmãos, os reis de Israel conheciam a história e o relacionamento dos hebreus de Israel com o verdadeiro Deus, com o Deus que se manifestou. Elias estava, nesse exato momento, totalmente, né, com uma ira santa, podemos dizer assim, né, com uma ira santa, sabendo que existe somente um Deus e este Deus estava sendo desprezado. Segundo subtópico, a resposta de Elias aos soldados do rei. Quando o rei ficou sabendo da profecia de Elias,
enviou em 3 ocasiões diferentes um oficial com 50 soldados para conduzir Elias até o palácio, conforme 2 Reis 1, versículo 9 ao 13. As 2 vezes que um líder, um soldado que liderava um grupo de 50, foi até o Monte Carmelo, até o monte, falar com Elias, né? Se eu não me engano é o Monte Carmelo, ou preciso ver aqui novamente, mas quando ele foi falar, caiu fogo do céu, né? E consumiu aqueles capitões. Todas as vezes, as 2 vezes que foi, né, que esses soldados foram falar com Elias, homem de Deus, né, e Elias respondia, se eu sou homem de Deus, caia fogo do céu e o consuma. Né, todas as vezes que essas 2 caravanas, grupos de 50, chegaram para falar com Elias, tentando trazer Elias à presença de Acasias, do rei Acasias, caiu fogo do céu e o consumiu. Na terceira vez, a qual se apresentou o soldado com um grupo de 50, Deus teve misericórdia, porque esse soldado chegou na presença de Elias, né, de uma forma diferente. O rei Acasias não disse para ele se humilhar, mas ele chegou já com uma forma diferente. Ele se ajoelhou, ele pediu misericórdia e pediu que ele tivesse misericórdia, que os olhos dos seus soldados fossem preciosos aos olhos de Elias, e que Elias pudesse, né, ter misericórdia dos seus soldados. Ele se preocupou com a sua vida e com a vida dos seus soldados. Isso agradou a Deus, e um anjo do Senhor apareceu a Elias e disse para Elias ir com os soldados sem temer. Quando Elias chega à presença de Acasias, ele não temeu a presença do rei. Ele repetiu as mesmas palavras que ele falou para os mensageiros. Porventura, rei Acasias, não há Deus em Israel para estes consultar Baal e a Zebub, Deus de Ecrom? Por este motivo não te levantarás desta cama, né? Certamente morrerás. É o que ele disse novamente na presença do rei Acasias. Terceiro subtópico, o ministério de fogo. Elias é conhecido, né, meus irmãos, como o profeta do fogo, porque em 3 ocasiões, né, em 3 episódios, né, ele, através da presença de Deus em sua vida, o fogo foi manifestado na presença de todos aqueles que estavam à sua volta. A primeira ocasião foi quando desceu fogo do céu no Monte Carmelo, com os profetas de Baal. Se juntou ali 450 profetas de Baal e 400 profetas de Azera. Nós estudamos um pouco disso na lição passada. E somente ele, Elias, como representação de Deus, né? E ele disse, né, o Deus que responder com fogo do céu, este é o verdadeiro Deus, e este Deus é que tem que ser adorado. Até quando cocheareis entre 2 pensamentos, foi o que ele falou para a nação de Israel e fez esse desafio, né, para Acabe, para que ele pudesse então entender que o Deus de Israel é o único Deus. Ele entendeu, porém não aquebrantou o seu coração e continuou com o seu coração endurecido. Nós sabemos da história. Este foi um episódio a qual Deus mandou o fogo do céu para manifestar a sua glória, manifestar o seu poder diante da nação de Israel pelo profeta Elias. No Monte Horebe, quando o Senhor visitou o profeta e se manifestou por fogo, né? A segunda ocasião, o Senhor se manifestou, né, através do fogo para Elias, né? Embora essa presença dele não estivesse nesse elemento. A presença de Deus não se limita ao elemento do fogo, mas ele se manifestou, e isto está em 1 Reis, capítulo 19, versículo 12. A terceira ocasião foi quando o fogo desceu do céu para consumir os soldados e seus capitães. É o que nós lemos no subtópico anterior, que está em 2 Reis, capítulo 1, versículo 10 ao 12. Né? O fogo desceu do céu e consumiu os 2 primeiros grupos de soldados de 50, né? E eles foram então mortos nesta ocasião.
O terceiro ponto dessa lição vai tratar o seguinte: a doença de Acasias e a sua morte. O julgamento do Senhor contra Acasias é o primeiro subtópico. Deus mandou Elias dizer ao rei que ele jamais seria curado ou sairia da cama vivo, conforme 2 Reis, versículo 1 e 4. Por consequência de sua obstinada idolatria, Acasias estava sentenciado à morte. Então nós vimos aqui nesse primeiro ponto que, por causa da idolatria, por causa dele procurar outro Deus, por causa dele se prostrar, prestar honras a outro Deus, veio uma consequência severa da parte do Senhor, que é a sua própria morte. Nós vimos ali naquele mapa, naquela imagem que eu coloquei, que o reinado dele foi curtíssimo. Ele reinou apenas 2 anos, né? E esses 2 anos de reinado foi suficiente para que Deus pudesse entender, né, que ele seria também um idólatra como seu pai e não se voltaria, né, não se voltaria aos caminhos do Senhor. Por esta consequência, porque ele confiou mais no Deus de Ecrom, Deus decretou seu juízo sobre a sua vida. Subtópico 2, a determinação de Elias e a morte do rei. Ao ser convocado à presença do rei pelos oficiais e seus soldados, o profeta não titubeou em repetir o que já havia dito anteriormente aos mensageiros de Acasias. Ou seja, ele é chamado, né, na terceira guarda de 50, ele ouve a voz do Senhor e vai com os soldados. Na terceira vez que o rei Acasias manda, né, o líder dos soldados de 50 para trazer, né, Elias à presença do rei, ele vai nessa terceira vez, né, a pedido e a ordem de Deus, ele vai, e quando ele se apresenta na presença do rei Acasias, ele não tem medo, ele não titubeou, que é o que nosso comentarista da nossa lição fala, que o pastor Clayton fala, ele não se estremeceu, ele não ficou com medo, ele confiou 100% em Deus, e ele repete as mesmas palavras, ele diz: desta cama a que subsiste não descerás, mas certamente morrerás. Na presença do rei, ele disse isso, e isto aconteceu de fato. O rei veio a morrer e não resistiu ao ferimento deste acidente a qual aconteceu com ele. Terceiro ponto, subtópico, vai dizer as qualidades de Elias. Nós devemos ter estas qualidades que Elias tem. Neste episódio, várias qualidades de Elias são percebidas. Quais são? Intimidade com Deus, zelo em promover a adoração ao Deus de Israel e em condenar a idolatria, né? Clareza e assertividade em suas sentenças, fidelidade e, além de tudo, a coragem, a confiança, né? Isto tudo está em 2 Reis, capítulo 1, versículo 9 ao 12. Ele teve todas essas características, né? Zelo pela presença de Deus, zelo para que a adoração a Deus seja única e exclusiva, né? Ele confiou 100%. Ele não, né, teve dúvidas a respeito da fidelidade de Deus, né? Ele não teve dúvidas a respeito daquilo que os seres humanos devem fazer para estarem na presença de Deus. E essas qualidades de Elias precisam estar também dentro das qualidades, né, de todos aqueles que se dizem profetas e que é profeta neste tempo, para que possam, né, ter esse zelo santo para levar as pessoas a adorarem aquele que realmente pode libertar as suas vidas, que é o nosso Deus de Israel, o Deus criador dos céus e da terra. A conclusão da nossa lição vai dizer: o reinado de Acasias foi marcado pela idolatria e pela infidelidade com Deus. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor ao consultar outros deuses sobre o seu futuro. Era idólatra e infiel para com os mandamentos de Deus.
Elias foi o profeta que confrontou a transgressão de Acasias e por esse motivo quase foi preso. Todavia seguiu em frente, cumpriu a sua missão e honrou a Deus. Mediante tudo isso que nós vimos aqui nessa lição, devemos honrar a Deus, porque Deus nos guarda, Deus cuida de nós, Deus nos protege, Deus nos dá força para continuar a vencer, mesmo em tempos difíceis. Quando tudo vai ao contrário, tudo vai de encontro à nossa fé e à nossa crença, devemos confiar em Deus e ter a coragem de Elias também neste tempo. Tá bom, meus queridos irmãos? Fiquem com esta palavra. Se você gostou desta videoaula, dê um like, curta, compartilhe, ajude-nos ainda mais a alcançar mais vidas, em nome de Jesus. Obrigado por tudo, a paz do Senhor e até a próxima.